Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de julho de 2023, que acabou de sair aí do BTRA11, fundo da BTG Pactual Terras Agrícolas. Vamos ver qual foi a performance dele no mês de julho, fundo que anuncia seus proventos aí bem no final do mês subsequente ao que ele faz referência. Então o relatório está bem atualizado com as últimas informações. Fique conosco se você gosta, então, desse tipo de assunto. FIFIagro e FIINFRA é o principal assunto aqui no canal. Se inscreva aí, tá? Ative as notificações, deixa o seu like. Se inscreva lá também no nosso canal do Telegram, nosso grupo do Telegram, né? O link está na descrição do vídeo e também esse relatório gerencial também vai estar na descrição do nosso vídeo. Bom, vamos lá. Vamos ver algumas informações aqui do BTRA11. BTRA11, inclusive, né? Para quem for cotista do BTRA11, compartilhe com a gente aí nos comentários. Eu entrei esse mês de julho no BTRA11 e vou explicando aqui conforme a minha tese, conforme a gente for fazendo a leitura do relatório gerencial. Bom, o BTRA11 é um fundo de terras, né, para quem não conhece, né? Então é um fundo que arrenda terras, algumas terras agrícolas, né? Terras produtivas em fase de transformação. Esse aqui é o objetivo do fundo. Dentro aí dos principais polos, né, os principais estados produtores no Brasil. Na sua essência, os contratos, né, a maioria dos seus contratos são contratos atípicos, normalmente são negociações, né, onde dá a opção de recompra, inclusive, para quem está com a terra ali alugada, né, arrendado, alugada, né, e sempre em favor ali do antigo proprietário. Tem algumas características aí que fazem então o seu contrato ser um contrato atípico, tá? Dentro das características aqui do fundo, é um fundo relativamente novo, fez 2 anos de mercado agora no mês de julho, mas já teve muitos problemas aí com relação à compra das suas terras, né? Alguns problemas até de antigos proprietários, né? Entrar na justiça contra o fundo aí, logo ali, né, no início de 2022 teve esse problema aí com relação a antigos proprietários, entrando na justiça para reaver a terra, né, que foi pego de surpresa aí no BTRA11, né, ele segue ali com alguns problemas também com as outras terras e por isso a gente vai verificar aqui no relatório que o fundo segue aí uma oxigenação do seu portfólio, né? Das 6 propriedades que ele tem atualmente, 3 ele está vendendo, né? Tá aí vendendo para poder praticamente aí refazer, né? O portfólio do fundo, né? Estou enxergando, o fundo está se movimentando e por isso eu arrisquei, comprei algumas cotas do BTRA11 nesse mês de julho, na expectativa que a gestão está se movimentando para que o fundo seja um fundo aí rentável, né? Porque o segmento é ótimo aqui no Brasil, né? Então a tendência é que com essa reoxigenação o fundo, né, recomece aí a sua gestão né, nesse segmento de agronegócio. Bom, é um fundo administrado e gerido pela BTG, os parceiros aqui está escrito aqui, né? E tem a taxa de administração 1,20 sobre o PL ou sobre o valor de mercado. Se ele integrar o IFIX, ele integra o IFIX, é sobre o valor de mercado, então ele está pagando sobre o valor de mercado, está muito menor do que o valor patrimonial. O fundo está com um desconto aí enorme em relação ao seu valor patrimonial, a distância, né? Não quer dizer que está barato, justamente por conta desses problemas do fundo, né? Mas é um fundo que tem um valor patrimonial bem alto, né, em relação ao seu valor de mercado. Ele prevê aqui uma taxa de performance de 20% do que esse do IPCA mais 4%. Fez apenas uma emissão de cotas, né, não conseguiu fazer outras emissões aí durante um período bem difícil, inclusive dos fundos imobiliários, que os preços caíram para baixo do valor patrimonial da maioria, quase 100% dos fundos, né? Tem mais de 3 milhões de cotas emitidas, código de negociação na bolsa BTRA11, prazo indeterminado, ele é para investidores em geral. Alguns números aqui financeiros, o fundo então com valor de mercado de 254 milhões, com valor de mercado base por cota de R$ 75,70, mas ontem cheguei a comprar aí a R$ 73, né, aí no mercado. Valor patrimonial 400 milhões, olha o valor patrimonial, R$ 119 por cota, então está com uma distância bem grande pelo seu valor de mercado aqui. Rendimento mensal repetiu os 56 centavos, ele distribui ali em torno de 80, então com alguns problemas de inadimplência,
nas suas terras o fundo teve uma queda no seu rendimento, estava distribuindo ali o rendimento não distribuído durante o semestre, né? E aí teve uma queda bem relevante, de 80 para 56 centavos, repetiu esse valor, né? Se a gente vai ver ali os resultados do fundo, né, que está muito abaixo, inclusive desse rendimento distribuído, mas a gente vai ver ali, vai entender um pouquinho mais na DRE gerencial. O fundo está com um dividend yield anualizado de 8,9%, tem mais de 21.200 investidores, como eu falei, já sou um deles, né? Muito pouquinho tem ainda, tem em torno de 1,5%, aí 1,5% a 2% da minha carteira de fundo de investimento imobiliário, e o prazo de vencimento médio dos contratos é de 5,8 anos. Aqui o número de ativos tem 6, né? Sendo que aí alguns já estão em processo de venda, recebendo inclusive, né? Ele vai permanecer no patrimônio, como ele fala aqui embaixo. Então, conforme ele destaca aqui embaixo, né? Ele vai permanecer no patrimônio do fundo até que seja pago a totalidade por parte do comprador, como destacado aqui embaixo, né? E a sua liquidez diária no mercado secundário está em torno de R$ 800.000 por dia. Tem até uma boa liquidez, né? O fundo está com preço bem baixo, né? Então está até com uma boa liquidez em relação ao seu valor de mercado e o tamanho do fundo, de R$ 400 milhões, né? E contratos atípicos, todos eles tem mais de 10 mil hectares de área bruta aí de fazendas, né? De terras. Aqui nos comentários do gestor, ele fala aqui sobre o total da receita bruta, né, que foi de 6,5 milhões de reais, R$ 1,93. A gente vai ver um pouquinho mais para baixo sobre esse resultado. Tá? Resultado líquido após as despesas foi de R$ 1,82. Então você vai entender mais para baixo dentro da DRE gerencial. O fundo distribui então 56 centavos por cota, já falou alguns números aqui, a gente até citou, né? Ele atualmente está com rendimento acumulado a ser distribuído aí nos próximos meses de R$ 1,41, é aquele rendimento acumulado não distribuído. Né? Teve alguns fatos relevantes soltados aí no mês de julho, inclusive o recebimento, né, adicional aqui da venda da fazenda Vian Marcel, 5 milhões de reais foi o ganho de capital registrado aí nesse mês, né? E fala aqui sobre 4 milhões e meio que foi refletido no fechamento contábil de julho. E no mês ele teve impacto negativo pela inadimplência de dois arrendantes aí, dois locatários, né? O grupo JR, 24 centavos foi o impacto aproximado aí, por mês no resultado, e o grupo Bergamasco, 33 centavos. Então a gente vai ver como foi o impacto dentro das receitas totais do fundo. Aqui a gente vê a evolução dos rendimentos. Então, como eu falei, teve uma queda no mês passado e se repetiu aí no mês de julho, né? O rendimento de 56 centavos, mas o resultado é muito mais abaixo, mas muito mais abaixo mesmo do que isso aqui. O fundo tem distribuído aí aquilo que estava em caixa, né? Não distribuído os resultados anteriores. Ele fala que sobre o patamar de distribuição, ele fala que, como eu falei, não reflete as últimas movimentações realizadas pela gestora. Teve aí também a venda da fazenda Colibri. O impacto ali dentro do patrimônio vai ser refletido nos próximos meses, né? Essa venda foi a mais recente. Ele tem procurado posicionar aí 3 fazendas, né? A Fazenda Três Irmãos, na verdade são 2, né? E a retomada de posse da Fazenda JR. Então tem alguns problemas que o fundo tem passado, a gente sabe que isso é passageiro, né? E se o fundo aí permanecer dentro dessa tocada aí de gestão bem ativa com relação à retomada de posse de algumas da fazenda, né? Reposicionamento no mercado, reoxigenação do seu portfólio, a tendência é que o fundo agora faça novas aquisições, né? Já aí um pouco mais experiente e vacinado, vamos dizer assim, daquilo que aconteceu com essas fazendas atuais do portfólio. Por isso que eu estou arriscando um pouquinho e adquirir cotas do fundo nesse mês, né? Tendência que aí ano que vem, de repente, o fundo melhore, né, no mercado. E aqui são as últimas informações em relação a esses problemas, né? Bergamasco, né? Teve aí concluiu a reestruturação da operação de venda da fazenda Colibri, lá no Mato Grosso, né? Então o fundo aí está concluindo então a transação, né? E vai refletir já nos próximos meses essa venda, né?
E aqui ele fala também sobre a Fazenda Três Irmãos, né? Então o fundo tem reposicionado ela aí para no mercado, né? Para poder fazer o arrendamento ou alocação desse imóvel. Ou até mesmo a alienação, né? Tem previsto aqui o arrendamento ou alienação, inclusive, do imóvel. Fazenda JR também concluiu o processo de formalização de rescisão e agora está num processo aí, porque está inadimplente, né? Foi um dos inadimplentes nesse mês, então descumpriu uma cláusula contratual e o fundo está executando então as multas, os encargos, né? Na justiça. Por isso que está mais demorada essa questão da Fazenda JR, porque isso aí já é uma discussão judicial e o fundo tem tentado, tem focado nessa reintegração, né? Ou seja, no despejo mesmo aí desse grupo aí da Fazenda JR, que está na Fazenda JR, para poder né, arrendar ou alienar mesmo aí a fazenda. E aqui ele fala sobre a rentabilidade, a gente verifica que o fundo está muito abaixo do CDI, né, do IFIX, né, tem estado aí uma rentabilidade bem ruim nos últimos meses, né? O fundo fechou a 75,70, mas como eu falei, já chegou aí a fechar nesse último dia 25 a R$ 73 aproximadamente. Fundo em relação a julho caiu 5,4% no mercado, né? E ele está aí, ele integra a carteira do IFIX, na rentabilidade acumulada desde o início, o fundo está negativa em 24%, principalmente, claro, né? Na verdade, o impacto no valor de mercado é o que está dando essa rentabilidade aqui bem negativa, né? E a gente verifica que o fundo está com, vamos dizer, um desconto, né? Ou está abaixo do seu valor patrimonial em torno de 36%. Ele tem 400 milhões de patrimônio líquido e está atualmente com um valor de mercado de 255 milhões. E ele fala aqui sobre a performance negativa, né? O fundo a gestão tem se esforçado para contornar essas situações, como eu já adiantei. E tem alguns problemas, né, que tem ocorrido já há algum tempo, há mais de um ano, dentro desses imóveis do fundo, né? Então, o fundo tem se movimentado para poder resolver essas pendências aí. E qualquer compra de cota hoje do fundo é uma das partes ali da tua carteira, né, que você está disposto a correr risco, vamos dizer assim, né? Então, realmente hoje está muito arriscado, mas a gente tem visto a movimentação da gestora para a resolução desses problemas. Bom, aqui ele fala do cenário macro, né, em relação à inflação que fez 0,12% nesse mês de julho. Aqui fala sobre a composição do patrimônio do fundo. Então, atualmente o fundo tem 383 milhões em imóveis, 150 milhões em contas a receber, 32 milhões em renda fixa, que basicamente aqui é o caixa do fundo, né? Opções de compra, né, aqueles direitos de recompra dos arrendantes, 156 milhões, isso aqui vai reduzindo também, né? Isso aqui é como se fosse uma obrigação do fundo, então tem que registrar ele no passivo. E 400 milhões, então, é o patrimônio líquido do fundo. Em imóveis, ele tem 68% de contas a receber, né? Então, o fundo tem muitas contas a receber aí, de 27%, né? Por isso que o fundo está capengando aí com relação aos seus resultados, principalmente de caixa, né? Muitos valores aí de inadimplência, né, dos seus arrendatários, seus arrendantes. Aqui ele fala sobre alguns inquilinos, né, que ele tem na carteira dentro dos seus imóveis. E essa fazenda Via Marcel é o que está em processo de finalização de venda, né? Aí atual. Então é o que ele representa aqui por cota, R$ 1,58 no resultado atual, porque o fundo recebeu ganho de capital, né? Dentro dessa venda de parte desse imóvel, né? Então teve um ganho de capital bem alto ali que teve um impacto no resultado do fundo, né? Então o fundo teve um resultado aí de R$ 1,82, distribuiu os 56, mas dentro do resultado normal do fundo, né? Dentro aqui dos resultados de aluguéis, o fundo ficou muito abaixo desse resultado distribuído, né? Se a gente pegar aqui o grupo pagou aqui 11 centavos, Rui Prado que pagou 15 centavos, Receita Financeira que gerou aqui 9 centavos, a gente vai ver que o fundo teve ali receita de 35 centavos, despesa do fundo foi de 10, então dentro de altos números aqui, bem básicos, né, o fundo teria um resultado a distribuir de 25 centavos por cota, então esse seria o resultado normal do fundo.
Aqui é o pagamento de proventos. O fundo tem uma data base bem por fim do mês, né? Então ele anunciou aqui no 24 de agosto, vai pagar no dia 31 de agosto e a referência de julho mesmo, julho foi a referência. Então o resultado do fundo aqui, ó, de receita imobiliária foi de 870, financeira 291 e o ganho de capital foi o principal receita, que é uma receita não recorrente, não vai se repetir para os próximos meses, pode ser que tenha de outras vendas, mas não vai se repetir. Então, que eu falei, aproximadamente esse resultado aqui, que foi de 1,82 por conta do ganho de capital, seria aproximadamente 25 centavos, bem abaixo, inclusive, do que foi em junho. Bom, mais para baixo aqui a gente vê a composição do resultado. Então, é o que eu falei, né? O que a gente acompanhou lá em cima, basicamente a mesma coisa. Aqui é o tipo de ativo, então a cultura, né? Que é o que as fazendas produzem, a maioria aqui é soja e milho, uma parte é algodão. Então, as três principais culturas produzidas aí no país. Aqui a gente verifica a tipologia dos contratos, são 100% dos contratos atípicos, 100% são indexados ao IPCA, suas atualizações, né? Aqui a gente verifica o vencimento médio dos contratos, né? Que não está adiantando muito, pessoal, e está bem inadimplente, né? Mas 74% dos contratos vence só a partir de 2031, entre 2031 e 2035, né? E o mês de reajuste vai ter um reajuste mais alto agora aqui em agosto. E aqui é a carteira do fundo, né? Tem um ativo na Bahia e 5 em Mato Grosso. Aqui são as distribuições, né? Por cada um dos arrendatários. Então, BH Mágico aqui já está em fase de venda. Fazenda JR que está com uma inadimplência alta. Essa aqui também já está em fase de venda, né? Final de venda. Então, tem alguns aqui que já estão saindo do portfólio do fundo. E aqui mais para baixo a gente verifica, né, os que estão com tracejado aqui, ó, está em processo de venda. E esse aqui está em processo de negociação, outro do grupo Bergamasco, em processo de negociação. E aqui 2 em processos de venda. A princípio o fundo ficaria só com 3 imóveis aqui, né? É o que aí restaria para o fundo e provavelmente esse do grupo JR também está em fase de, né, reintegração de posse, né? Também é outro que está inadimplente com o fundo. Então, vamos acompanhando aqui o que a gente tem feito no Betra11 para ver se desenrolar. Agora que eu sou cotista do fundo, vou acompanhar ainda mais de perto. Então, se você também é cotista, se inscreva aí no canal, deixa o seu like para a gente saber se atendeu aí, se atende a necessidade, né? Essa leitura do relatório mensal. A gente já tem feito aqui basicamente há alguns meses esse acompanhamento, tá bom? E se você então gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.